Ele comentava que ela falou do caso da Marcele, que a gente vai discutir aqui também, da assessora do Ministério da Igualdade Racial, que fez um tweet, uma post no Instagram, né? Uma história no Instagram, que causou muita polêmica nos últimos dias. Começar pelo professor Denis Oliveira, do Quilombo Ação. Denis, o que te traz tudo isso? Porque a gente, de alguma forma, é a questão racial na mesa do poder, né? Eu acho que esse episódio aí demonstrou uma série de problemas aí relativos à relação racial, né? Nos meios de comunicação de massa, primeiramente hegemônicos, né? No chamado jornalismo profissional, entre aspas, né? E setores hegemônicos da sociedade. Primeiramente, o questionamento da Nelly Franco e para a ministra Nelly Franco e para a professora de Morumbi num avião oficial. Ela estava numa missão governamental. Tá? Então, isso é importante. Ela foi assinar, junto com o ministro Silvio Almeida e o ministro André Fufuca, do esporte, né? Um protocolo aí, de combate ao racismo no futebol, aproveitando a visibilidade do jogo da final da Copa do Brasil. Então, justifica-se, sim, né, o uso do avião oficial. Então, essa é uma questão. Né? A segunda questão, assim, que é importante, veja, houve uma fala infeliz da assessora, né, a Marcele Decoté, né, uma fala de uma torcedora, tá? E ela não estava como torcedora, ela estava como assessora, ela tem uma visibilidade pública, né? Tudo isso tinha, pelo menos, enquanto paga esse cargo. E aí a fala, né, uma fala tipicamente uma torcedora, aquilo de fato repercutiu muito mal. Mas eu quero chamar a atenção disso, né? Veja, é muito isso que o Silvio Almeida comentou agora. A reação, quando se fala de branco, né, é muito intensa, né? Parece que você não pode falar, né? E o que ela comentou, ela tem razão, né? Primeiramente, não por culpa do São Paulo. O erro dela é culpar a torcida do São Paulo, que estava lá. Né? De fato, a maioria no Morumbi era branca, assim como no Maracanã, no jogo do Flamengo também, por conta do preço abusivo dos ingressos. Né? Então, há que se fazer uma crítica, sim, à elitização do futebol, que a CBF vem pregando, que vem afastando os torcedores negros, trabalhadores, né? Que tem no São Paulo, tem no Flamengo, tem no Santos, tem no Corinthians, tem todos os times, ir aos estádios. Até uma coisa louca, né? O Flamengo e São Paulo disputaram quem tinha maior arrecadação aí na final. Um negócio maluco, uma grana violenta, né? Então, esse processo de elitização do futebol tem levado, né, esse branqueamento da torcida. Não é problema da torcida em si. Então, o diagnóstico que ela fez é correto, de fato, né? Entretanto, né, aí a culpa não é da torcida do São Paulo, e sim de quem organiza o futebol. Tá? Ali foi uma reação apaixonada que ela teve, né, errada e correta, né? Ela foi demitida e tudo isso. Agora, o que me chama a atenção é que, veja, deslizes de membros de governo acontecem vários, né? E a repercussão que se dá é impressionante, né? Repercute muito mais o erro de uma assessora do Ministério da Igualdade Racial do que outros problemas que acontecem no campo das relações raciais no governo. Primeiramente, o orçamento do Ministério da Igualdade Racial. Então, o orçamento previsto para 2024, na lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso, é o menor de todos os ministérios, é 200 milhões. Só para ter uma ideia, esse orçamento previsto, proposto, né, pelo Executivo para ser votado no Congresso, é inferior ao orçamento da Escola Politécnica da USP, que é de 270 milhões. Então, uma unidade da USP, né, que tem 2 mil alunos, tem um orçamento maior que o Ministério, que teoricamente cuida de mais de 100 milhões de pessoas, né, já que a população brasileira negra é mais de 50%, né? Então é isso. Veja só, pegando isso, né? Então, um dado, né? Segunda questão, está em tramitação a lei de cotas nas universidades, né? E está tendo uma série de reações, né? A revisão. A deputada Dandara, né, apresentou a substitutiva, está voando na Câmara, está parada no Senado. Então há o risco, inclusive, de retrocessos nessa lei de cotas, né? Há uma reivindicação justíssima do movimento negro da nomeação de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Ele está tendo dificuldades de colocar isso no Executivo. E um quarto aspecto que chama a atenção, um pouco está se falando, é a inclusão da privatização de presídios nos planos de parcerias público-privadas, a partir do decreto-lei assinado em abril, né, que aponta, inclusive, financiamentos do BNDES para a privatização de presídios, e isso implica em aumentar o encarceramento em massa, que é uma bandeira, né, é uma luta histórica aí do movimento negro. Então, veja, todas essas agendas são importantes, né, e se espera do movimento negro, do executivo, do governo progressista que se coloca,
não ganham mídia. O que ganhou mídia? Né? Uma fala infeliz, né? Uma cobertura grosseira da Folha de São Paulo, jornais, colocando, inclusive, o salário da assessora, né? Colocando como se não fosse um absurdo uma assessora do Ministério ter o salário que ganha. Ninguém colocou, por exemplo, né, o salário do ex-ministro do GSI quando ele saiu, não colocou que ele caiu, ele ganhava tanto, né? Mas o jornalismo profissional da Folha de São Paulo, né, teve questão de colocar. Inclusive, quando ela ganhou em junho, ela ganhou o dobro porque ela tirou férias, né? Colocou isso como se fosse um escândalo, ganhar 17 mil reais por mês no salário de um assessor. Né? Da mesma forma que, né, que a Folha de São Paulo também foi muito misógina ao divulgar o salário da Dilma Rousseff quando foi presidenta do Banco dos BRICS, não colocava o salário do Banco dos BRICS quando eram outros presidentes anteriores, mas no caso da Dilma colocou. Então, esse tipo de cobertura, esse tipo de seletividade nas indignações é algo extremamente complicado e demonstra o racismo institucional, né, que está presente, estrutural, que está no Brasil. Então, eu acho que a discussão da política de igualdade racial, ela não pode ficar, aparecer de visibilidade, somente como tem falas infelizes, né, de uma assessora, falas infelizes que acontecem, inclusive o próprio Lula, teve várias falas infelizes, e não é por causa disso que a gente vai pôr no pelourinho todo o presidente Lula. É uma coisa muito complicada isso, né? Então, eu vejo que a repercussão desse episódio é preocupante, né? Foi um erro, ela foi demitida, pronto, tal. Mas eu vejo que um aproveitamento oportunista aí de quem é contra as políticas de igualdade racial, de aproveitar esse episódio para descredibilizar todo o trabalho político importante da Ministério da Igualdade Racial. Muito bem, Denis. Queria ouvir o Juninho a respeito disso. Nosso diretor editorial da Dandara, né? Há 4 anos, acabei de ver no Instagram que vai ter até um sarau, né? Depois você dá o endereço. Foi, a gente não foi convidado, né, Dani? Vê como é que são as coisas. Sinta-se convidadíssimo aqui ao vivo para toda a audiência da TV Fórum. Amanhã a gente vai estar lá no Boteco da Dona Tati, celebrando aí esses 4 anos do projeto editorial, com uma roda de samba maravilhosa, enfim. Então, está todo mundo convidado a partir das 19 horas. Legal. Eu Sábado? acho que... Não, amanhã, quinta-feira. Amanhã, a partir das 19, lá no Boteco. Acredito que o Denis vai estar lá também, né, Eliette? Então, estão convidadíssimos aí, nossos autores vão estar lá, parceiros, então vai ser uma alegria aí essa celebração. Sobre os episódios, eu acho que é interessante, né, porque a gente começou aqui ouvindo o Silvio e estamos aqui com o Denis também, que vem se dedicando aí nos últimos anos a debater a questão do racismo estrutural, né? E me preocupa muito a gente pensar o debate do racismo muito a partir das demandas contingentes, né? Sempre numa perspectiva reativa. Então, ou é quando acontece uma chacina, um extermínio brutal de uma criança, um processo de violência brutal, ou em episódios como esse que, como bem o Denis definiu, houve um erro na conduta, né? Acho que misturou um pouco a sua condição ali, né, numa missão oficial com o lado torcedor, mas que, ao mesmo tempo, né, parte do que ela expressou ali mostra o tamanho da contradição do que é a elitização do esporte, etc. Mas se dá... Agora, Juninho, desculpa te interromper, mas ela não foi xenófoba de alguma maneira? Ela não foi preconceituosa contra um outro estado, uma outra cultura? Sim, eu acho que, inclusive, ela foi punida por isso. Né? Sim, ela só estou falando só porque ali não foi só um equívoco, uma coisa de torcedor. Eu acho que, assim, para uma pessoa de Estado, né, representando o Estado brasileiro, num ato de contra as discriminações, uma torcida, foi só um errinho. Né? Assim, eu acho que ela não tem que ser crucificada, não, cara, que a Marcele seja... sabe, se recupere, tem outras oportunidades, mas não foi um deslize. Eu só queria perguntar isso para vocês, assim, se dá para tratar no nível do deslize como militante negro isso. Veja só, Rovai, eu acho que ela já teve uma punição exemplar, certo? É verdade. Ela foi demitida, né? Tem tantos absurdos que a gente ouve diariamente por pessoas em cargos oficiais e que demora meses para se tomar uma decisão. Ela teve uma punição exemplar em menos de 24 horas. Então, acho que
também a gente ficar tripudiando em cima disso, eu não acho correto, né? Eu acho que ela errou, ela misturou a sua condição de torcedora com a condição de alguém que estava ali representando o Estado brasileiro, teve uma atitude equivocada, né? Falou coisas que não deveria fazer, né? Que não deveria falar, em hipótese alguma, né? Então, eu acho que ela foi punida exemplarmente, né? Quiçá outros casos de atitudes equivocadas tivessem esse mesmo tratamento, né? Então, que a gente estabeleça um novo padrão, então, daqui para frente, para punição para equívocos como esse, porque esse foi exemplarmente resolvido, né? Agora, eu acho que o que a gente tem o desafio de pensar é como pensar o debate do racismo na sociedade brasileira, inclusive no governo Lula, para além dessas demandas contingentes, né? Como a gente pensar o debate do racismo, por exemplo, quando a gente pensa um arcabouço fiscal que melhora o que foi, digamos assim, a brutalidade do teto de gastos, mas ainda estabelece um controle sobre o investimento público. Quando a gente pensa um processo de desenvolvimento, como, por exemplo, o plano de aceleração, né, de crescimento, onde quase 40%, mais de 40%, 60%, se eu não me engano, dos 3 bilhões, trilhões que está previsto, vão vir oriundos de PPPs, e dentro dos eixos de implantação dessas PPPs está justamente uma linha de crédito do BNDES para a privatização dos presídios, né? Se alguém já teve a curiosidade de assistir lá a emenda, o documentário dos Estados Unidos, né? A emenda, como é que é, Denis? A terceira emenda, né? Terceira emenda. Esse documentário mostra bem como a combinação de guerra às drogas e de criminalização, né, do uso de drogas produziu um processo brutal de encarceramento combinado com uma indústria do encarceramento nos Estados Unidos, num país que tem hoje a maior população carcerária do mundo, na sua mais de 70% de pessoas negras, sendo que a população negra é 13% da população estadunidense. Imaginem no Brasil, que já é a terceira população carcerária do mundo, e que a prisão e a morte das pessoas negras é algo visto com muita naturalidade, infelizmente, o que esse processo de privatização dos presídios pode transformar rapidamente o Brasil na maior população carcerária do mundo, né? Então, acho que pensar o debate do racismo estrutural e das demandas contingentes me parece que é algo da ordem do dia e que não só deve ser visto e encarado pelas pessoas negras, mas responsabilizado também o senhor Fernando Haddad pela sua política econômica, os grandes pensadores do projeto de desenvolvimento que está posto para o Brasil hoje. Então, acho que esse é um desafio para a agenda da luta antirracista nesse momento. Queria passar aqui uma bola para vocês dois, uma questão polêmica. Eu vou ter que liberar o Juninho, né, Juninho? Já? Se você puder. Mas eu seguro mais um pouquinho, tá. Bri. Não, é porque essa questão o papo tá bom, né? Coisa rápida, Julinho. Quer dizer, não é rápido, seria tema para a gente debater muito tempo. Mas eu fico vendo, fui pesquisar sobre a Marcela, eu não quero traduzir ela, esquece ela, mas fui pesquisar para ver o que era aquilo, de onde vinha aquilo. E aí ela tinha, um pouco antes da eleição, participado de um evento financiado por não sei o que lá dos Estados Unidos, um órgão do governo americano, onde ela falou na mesa que ela não respeitava muito o PT, porque o PT era um partido de brancos, ela tinha uma tradição diferente e tal, de dirigentes brancos. E aí eu fico me perguntando muito sobre essa questão da militância que só vem das ONGs, e principalmente das ONGs com financiamento internacional. Isso tem sido muito forte no movimento negro, no movimento de mulheres no Brasil, e parece que as pautas são colocadas sempre a partir de uma perspectiva norte-americana e imperialista. Isso me incomoda muito. E eu sinto falta de militantes tradicionais, aqui a gente tem dois.
né, fazendo políticas públicas, que são pessoas que têm tradição na academia, na luta social, nos movimentos populares, no movimento político partidário, porque parece que é um preconceito. Aí, nesse caso, se você tem origem de movimentos, você tem valor menor do que aqueles que estão vindo de outras origens, aí, como eu já citei. Eu ouvi um pouco, Denis, e você sobre isso, para enfrentar isso na luta para a construção, inclusive, de colocar esses grandes problemas que você tem trazido e o Denis trouxeram aqui, no plano principal do debate, da discussão racial e da questão das mulheres no Brasil. Bom, essa questão aí da... Denis, se você permitir eu falar rapidinho, porque infelizmente, eu vou ter que sair correndo, e aí eu deixo a bola quicando aí para o Denis, né? Eu acho que, primeiro, agradecer por esse espaço, Rovai, acho que é muito importante nessa audiência aqui a gente poder falar um pouco sobre essas perspectivas, né? Eu acho que você tem razão, há uma hegemonia, eu diria, não só no movimento negro, mas nos movimentos sociais progressistas, de uma hegemonia daquilo que a Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista, certo? Então, você tem uma hegemonia em algumas agendas políticas de setores financiados por grandes corporações mundiais que vão incidindo na agenda política dos Estados-nação, muito numa perspectiva contingente mesmo, né, de melhoramento do capitalismo, de maior representatividade, de compliance, de tal, e de alguma maneira esse setor hegemonizou a expressão da luta política pública, né? Então outros setores teve menos visibilidade e menos capacidade de incidência política. Isso está muito correto, essa visão, e essa é uma das lutas que a gente vem travando, de pensar a agenda racial atrelada à economia, ao desenvolvimento, a um projeto de nação. Esse é o grande desafio. Agora, veja como é complexo, né? Vamos ver o que está acontecendo no Ministério da Educação, que é um dos maiores orçamentos do Brasil. A mesma coisa. O processo, tá? Então, veja, nós precisamos olhar para o governo. Qual é o tipo de governo que nós estamos conseguindo exercer nessa frente ampla, né? É um governo, é uma frente ampla não só no âmbito do espectro dos partidos políticos, mas é uma frente ampla com esses setores ongueiros, de grandes fundações, de pessoas que quebraram, né? Vamos lembrar o que o Lehman fez com as americanas, né? E que hoje está lá, né? Sanguessuga do orçamento da educação. Vai gerenciar 6 bilhões, né? 6 bilhões. Quantas vezes mais do que em relação ao que é o Ministério da Igualdade Racial? Não, Então, eu ia até dar esse exemplo, ainda bem que você deu, que eu ia falar. Não, que não é uma questão só dos movimentos de luta por igualdade, vamos chamar assim, por direitos humanos de uma forma mais ampla, mas e também em setores como educação, saúde, enfim. Mas o que me assusta é porque existe na comunicação, viu, Juninho? Também. Não vai chamar aqui eles não vêm dar entrevista na fórum, inclusive os ministros dessas áreas que a gente nomeou aqui, nem do igualdade racial, nem o próprio Silvio Almeida, que está aqui, já falei isso, falo mais uma vez, já foi convidado para dar entrevista várias vezes aqui, se negam a falar com os veículos que têm expressão popular e cunho progressista para falar com a Globo News, com outros veículos. Isso precisa ser dito também, por quê? Porque, assim, de repente, há uma forma de se livrar dessas pessoas mais problemáticas, né? Mais posicionadas. Denis Oliveira, Juninho, obrigado. Obrigada, Juninho. Até a próxima. Valeu, Juninho. Parabéns pela editora Dandara. Estou à disposição aí, gente. Tamo junto aí.
Então, eu acho que é assim um pouco o que o Juninho comentou, né? Essa presença das ONGs, aí, muitas delas, não todas as ONGs, né? Algumas delas, né? Mas muitas delas financiadas pelo capitalismo norte-americano, elas têm uma perspectiva política em todas as áreas de dissociar as lutas, as bandeiras específicas da questão mais geral, né? E o problema, veja, eu acho que isso que o Juninho colocou é muito interessante, assim, né? Essa frente ampla que está hoje no governo, ela contempla também esse setor, né? Só lembrar que nomeou a Aniele Franco, que é de uma ONG, foi o governo Lula, tá? Eles não estavam porque quiseram, foram nomeados, né? Assim como o Camilo Santana na educação, quer dizer, a composição do governo foi decidida a partir desses debates políticos, né? Então essa é uma questão que é importante a gente apontar. Agora, eu acho que boa parte também, Renato, no caso aí dessa presença muito forte dessas ONGs no movimento negro, em boa parte também que os partidos de esquerda também não deram guarida para o debate racial. Isso é um fato, tá? Isso é um problema, né? Veja, essa absorção de parte dessa militância negra, né? Muitos jovens, inclusive, que foram produto aí das cotas raciais, né? A Marcela é uma delas, né? Inclusive, né? Dessa ocupação afirmativa, veja, não encontraram espaço, né? Então, até eu não concordo com essa análise que ela faz, mas eu até entendo o porquê desse deslocamento da militância para esse tipo de ação nas ONGs e não nos partidos políticos, em função da pequena presença, né, de pessoas negras nos partidos políticos, né? Veja só, agora, recentemente foi aprovada uma anistia aos partidos políticos, com apoio até de parte da esquerda, né, por não cumprimento das cotas raciais e de gênero, tá, nas multas. Veja que loucura, né? Então, há uma dificuldade muito grande no comando aí dos partidos políticos, inclusive de esquerda particularmente, que é o nosso campo aqui, de tentar entender essa dinâmica, né? Então, à medida que você não acolhe, não entende, não abre espaço, vai ter tocamento dessa agenda para outro campo, né? Não tem espaço vazio em política. Então, esse é o problema, tá? Eu acho que aí falta, de fato, uma discussão mais profunda do racismo, do machismo e das demais opressões aí, articuladas com a questão política. Então, veja só, né? Quando você tem, né? Eu falei do orçamento do Ministério da Igualdade Racial, veja, mas isso não é uma coisa isolada, é produto do próprio arranjo que está sendo feito em função do arcabouço fiscal. Tem que ter déficit zero, tem que controlar as contas públicas, né? Tudo isso, foi essa arquitetura que se montou, e aí não há verba para pensar políticas públicas de igualdade racial, tá? Então, aí você tem como solução para enfrentar o problema da superlotação dos presídios, privatizar presídios. Esse é o problema, tá? Então, veja, aí você tem impactos, essas políticas, né, de ajuste fiscal. Então, esse debate tem que ser realizado. Quando você não realiza isso, não faz essa reflexão de impactos sociais, raciais, de gênero, tudo isso, quando adota certas atitudes políticas no campo da economia, no campo fiscal, tributário, etc., aí a tendência é o deslocamento de parte da militância para essas ONGs. E aí vão pensar as agendas dissociadas, né, desse sistema mais geral. Por isso interessa, de fato, né, o imperialismo norte-americano. Então, acho que é um debate um pouco mais complexo, tem que ser realizado, né, porque aí vai gerar novos problemas, novos desgastes em relação a isso. Eu só queria concluir, né, eu concordo, né, que foi um erro, foi infeliz, ela foi xenófoba, ela foi punida, tá? Agora, muitos outros erros, outros até preconceituosos que ocorrem em outros casos, né, não tem uma punição tão rápida como o caso dela, né? Então, eu vejo assim que há uma seletividade na indignação. Acho que duas coisas acontecem aí. Tem uma questão racial, que é objetiva, e tem uma questão, por exemplo, que ela deixou se contaminar pela paixão do torcedor. Tá? Então, eu vejo muito isso, né? O futebol move paixões irracionais muitas vezes, né? Não é à toa que você tem aí uma presença muito forte de racismo, homofobia, machismo no futebol, na torcida, tudo isso. Então, é importante esse pacto assinado pelo Ministério da Igualdade Racial com a CBF. Espero que isso não fique só no simbólico, que tenha consequências, tenha resultados e tudo isso, né? E aí ela não teve noção, de fato, ela tem sido demitida mesmo do seu papel público, né? Ela agiu como uma torcedora, expressando comportamentos que o Ministério da Igualdade Racial está justamente combatendo. Então, a demissão é correta nesse aspecto. Agora, veja, isso não dá para tratá-la como um caso isolado, é a única pessoa que faz isso. Tem vários outros casos de problemas que não acontecem punições em relação a isso, né? Então, é só para a gente entender um pouco a diferença. Veja, o Cristiano Zanin, nomeado para o Tribunal Federal, a postura que ele teve em vários casos para o Tribunal Federal, não pode ser demitido, vai ficar até aposentar. Esse é um problema sério. Foi nomeado,
né, um ministro, né, para o Supremo Tribunal Federal, né, que vai ficar 27 anos no Supremo, que tem tomado posições preconceituosas, né, e elitistas na votação do Supremo. Tá? Então, veja, ninguém fez nenhum tipo de movimento, houve críticas pontuais aqui, mas eu não vi na mídia hegemônica, por exemplo, nenhum movimento criticando, né, até mesmo cobrando, né, por que foi indicado esse ministro para o Supremo. Né, só para a gente entender que há diferenças nas indignações, e a gente tomar um pouco de cuidado na hora de avaliá-las. Muito bem, professor Denis Oliveira. Eu estou meio engasgado aqui. Só lembrando, né? Posso falar, Robai? Uma coisinha? Estamos negociando aqui, tem um programa, né? Na Fórum, né? No sábado. Eu não queria falar isso sem só